Bom, todo mundo então tá acompanhando e a gente vai explicar, eu vou explicar um pouquinho o que faz a psicologia e não só o que faz a psicologia, mas o que acontece com as pessoas que passam por situações de desastre natural. E depois, no final desse nosso bate-papo, eu vou falar sobre algumas dicas, né, do que pode ser feito para auxiliar, para amenizar situações, os efeitos emocionais de traumas e desastres naturais, né? Bom, quando eu cheguei no Japão em 2011, eu cheguei logo depois do evento do tsunami que teve em Fukushima, né, em Sendai. E quando eu cheguei aqui em Guma, as pessoas ainda estavam muito sensibilizadas. Eu cheguei em maio, o tsunami tinha acontecido em março, e aqui tinha tido terremotos muito fortes e muito sequentes, né? E as pessoas ainda estavam muito sensibilizadas, muito traumatizadas. Ainda hoje, 7 anos depois, tem muitas pessoas que quando tem algum sinal de tremor, ainda ficam muito apavoradas devido a esse trauma que viveram lá em 2011. Claro que nós vivemos num país que acontece tremores, né, abalos sísmicos com frequência, temos taifus, então é um país mais preparado para isso, mas acontecem situações que fogem ao nosso controle, né? Em 2015, houve aqui próximo de onde eu moro, em Ibaraki, um alagamento também, né? Transbordou um rio devido a muitas chuvas, rompeu uma barragem, foi também uma calamidade, foi também um desastre natural bem grave, muitas pessoas perderam tudo, enfim, foi um transtorno bem grande. E de tempos em tempos a gente passa por essa situação, em especial no Japão. No Brasil também a gente passa por muitas situações assim, mas falando da nossa realidade aqui do Japão, né, existe uma área da psicologia que estuda e que trabalha especificamente com isso, que se chama psicologia ambiental. Dentro da psicologia ambiental, existe uma área que trabalha com desastres e emergências. É dessa área da psicologia que a gente vai falar hoje, tá? Eu não sou especialista em psicologia ambiental, embora já tenha participado de palestras sobre o assunto, já tenha estudado sobre o assunto, tenho colegas no Brasil que trabalham nessa área, mas não é a minha área de trabalho, tá? Eu conheço um pouco. Então, pode ser que alguns de vocês façam alguma pergunta, se eu não souber responder, tranquilamente eu vou dizer, tá legal? Mas a ideia também aqui não é me aprofundar tanto assim no assunto, mas é poder passar principalmente dicas e orientações do que pode nos ajudar a enfrentar esse tipo de situação, esse tipo de trauma e estresse, ok? Eu convido vocês então que estão aqui assistindo a compartilharem a live. Eu sou Carla Amaral Barros, psicóloga, coordenadora do Projeto Sakura. Estou aqui a cada 15 dias no Portal Me, sempre às 8h30 da noite, às quintas-feiras, sempre falando de algum assunto sobre saúde mental, sobre psicologia. Convido todos vocês para curtirem a nossa página do Projeto Sakura Psicologia no Japão. Agradeço sempre a abertura do Portal Me, essa parceria tão legal que a gente tem aí já há mais de um ano, né? Eu acredito que agora já faz mais de um ano que a gente tá aí nessa parceria bem joia. Então, convido vocês, compartilhem a live, convidem mais pessoas para assistir, porque independente de estar ou não em regiões mais afetadas pelo desastre que aconteceu, qualquer um de nós está suscetível a passar por alguma situação semelhante a essa, ou a termos pessoas conhecidos, amigos ou da nossa família que possam passar por situações parecida com essa. Então, assim, o que para o pessoal que tá entrando, que tá mandando mensagem, já a gente começa a ler,
tá bem? Podem ir mandando, que daqui a pouquinho a gente começa a ler e vai respondendo. Como eu falo para vocês, é sempre um bate-papo, então quanto mais vocês puderem perguntar, vai chegar um momento em que eu vou estar falando um pouco mais das situações que cada um vive diante de um desastre natural, e aí a gente vai poder estar respondendo, ok? Bom, então a psicologia ambiental é a área da psicologia que estuda o comportamento e a reação das pessoas e dos grupos diante de situações de desastre, situações de emergência, porque são situações que nos pegam de surpresa, né? O nome já diz, situações de desastre e de emergência. Tem muitos países que colocam nas equipes de salvamento, nas equipes de bombeiro, nas equipes de hospitais, nas equipes de socorro, psicólogos, assistentes sociais ou profissionais da saúde mental preparados para lidar com situações de emergência. Por quê? Existem reações emocionais nas vítimas que podem complicar, que podem atrapalhar, até mesmo atrapalhar o trabalho dos socorristas, né? Então, quando esses profissionais fazem parte da equipe, eles também podem auxiliar prevenindo, eles também podem fazer alguns tipos de atendimento àquelas vítimas da situação de emergência, prevenindo uma reação mais intensa, emocional, que vai atrapalhar do socorrista trabalhar, por exemplo, né? Entre as atividades que um psicólogo, no caso, nessa área, pode fazer, ele pode tanto fazer atividades preventivas, quanto ele pode fazer atividades que vão auxiliar no tratamento. Primeiro a gente vai estar falando dessa parte, depois a gente vai estar falando exatamente da parte emocional das pessoas, ok? Na parte preventiva, o profissional ele vai treinar as equipes de salvamento para saber lidar com essas vítimas, para saber lidar com essas situações. Ele vai ensinar técnicas de controle psicológico, tanto para os profissionais que trabalham nas equipes, como para a comunidade também, né? Então, isso que muitas vezes a gente vê aqui no Japão, o corpo de bombeiro fazendo, reunindo grupos de associação de bairros, ou então comércios, ou então nas prefeituras. Então, nesses treinamentos, por exemplo, que aqui no Japão existe em relação à prevenção de terremotos, taifus, já existiria um profissional nessa área para fazer um treino também de controle emocional diante dessas situações, tá? Controle de pânico diante da possibilidade de acidentes e alguma coisa assim, como a Sabrina tá colocando aqui. Desculpa, pessoal. Ok, então vamos lá. Bom, então falando dos atendimentos, né? Organizar os pensamentos e as emoções, organizar grupos sociais. O que acontece no momento de desastres naturais? Muitas das vítimas vão para alojamentos. E nesses alojamentos se faz necessário uma organização das pessoas também, né? Porque além de estar todo mundo abalado emocionalmente, ainda precisam ter todos os ajustes, porque imagina num alojamento quantas famílias estão ali, que precisam se organizar para as necessidades básicas, para se alimentar, para fazer a higiene pessoal, para cuidar das crianças. Então, tudo isso o profissional da psicologia também pode estar auxiliando, né? E, claro, intervenção em situações de luto. Infelizmente, em muitas situações de desastre natural, como o que aconteceu agora em Hiroshima, nós passamos por eventuais falecimentos, né? E aí tem as famílias que perderam os seus familiares, que houveram falecimentos, e os profissionais da área de saúde mental, os psicólogos principalmente, eles têm a capacitação para estar intervindo nessas situações de luto, para estar auxiliando as pessoas a passarem por isso de uma forma menos traumática, para poder vivenciar esse momento de uma maneira menos, acho que a palavra é menos traumática mesmo, e não menos dolorida,
né? Então, lembrando que são profissionais especialistas. A gente não está falando simplesmente de psicólogos, né? Claro que profissionais da psicologia, normalmente, eles vão ter uma habilidade maior. Mas, para profissionais trabalharem com esse grau de complexidade, são profissionais que também, emocionalmente, eles precisam ter uma estrutura muito forte, uma estrutura muito boa. E ter muito amparo técnico também, muitos recursos técnicos para saber lidar com a comunidade nesse tipo de situação. Qual é o objetivo principal desse trabalho, então? É auxiliar as pessoas no controle das suas emoções e no controle das reações que as vítimas desses desastres naturais vão ter, né? Porque o que é comum, né? Acho que aqui, quando a Sabrina falou do pânico, né? E muitos de vocês que estão assistindo, que estão aqui me ouvindo, vão estar pensando e podem até colocar alguns depoimentos nesse sentido também. O que acontece diante de uma situação como essa? Um alagamento, um taifu, um terremoto, um desabamento. O que pode acontecer? Uma crise forte de ansiedade, uma crise forte de estresse. Isso pode se manifestar com angústia, pode se manifestar com taquicardia, pode se manifestar com falta de ar, com tremores no corpo, pode se manifestar com crises de pânico, com depressão. Então, são reações que normalmente a gente não tem como prever. Qual é a reação que uma determinada pessoa vai ter diante de uma situação como essa? A gente vai ver daqui a pouco algumas fases, eu vou estar explicando para vocês algumas fases que costumam passar as pessoas que são vítimas desses desastres naturais, né? Por que acontece isso? A gente tem que diferenciar, numa situação de emergência ou num desastre natural, tem os danos que são os danos materiais, que são os danos de quando a gente perde a nossa casa, o carro, os móveis, os utensílios, os documentos. Mas tem os bens, os danos que são imateriais, que são os danos emocionais. Porque o que está ali dentro da casa, as fotos, as memórias, os móveis, os brinquedos, o lugar em que a gente costumava fazer determinada coisa com a nossa família, as lembranças que nós guardamos, toda a emoção que a gente colocou em cada objeto que a gente colocou naquele local. Então, essa questão emocional é o dano imaterial que nós falamos. É o dano emocional e que a gente carrega muitas vezes por mais tempo do que a gente carrega o dano material, que as pessoas trabalham, compram outro e vão seguindo a vida. Mas muitas pessoas acabam carregando esse dano imaterial, essa perda por mais tempo, e isso vai trazendo mais perdas ainda, mais dano emocional ainda, problemas familiares, conflitos, transtornos emocionais ou algumas doenças emocionais também, quer dizer, pode ir se agravando, né? Quando a gente trabalha com pessoas vítimas de desastres naturais e as pessoas que recém passaram por esse tipo de situação, mesmo as pessoas que não perderam materialmente a sua casa, o seu carro, as suas coisas, os seus objetos, são pessoas que estão extremamente vulneráveis. Porque tanto as que perderam quanto as que não perderam, mas estavam ali na mesma situação, correndo o mesmo risco, existe uma vulnerabilidade, existe uma fragilidade que é muito grande. E essa fragilidade faz com que a pessoa também possa desenvolver alguns tipos de sintoma.
Então, essas pessoas, quanto mais confiança elas tiverem nos profissionais que estão acompanhando, então, se essas pessoas estiverem recebendo algum auxílio de mantimentos, de água, de suprimentos, ou estiverem recebendo algum auxílio no alojamento, ou na escola dos seus filhos, que sejam vínculos de confiança, porque são esses vínculos que acolhem, são esses vínculos que vão fazer a pessoa se sentir mais fortalecida, mais tranquilizada diante de toda a situação de fragilidade extrema que ela está vivendo. Então, os profissionais, sejam eles voluntários ou não, que estiverem trabalhando com essas pessoas, que sejam pessoas que transmitam o máximo de confiança, tranquilidade, apoio, para que essas pessoas sintam segurança e possam se recuperar emocionalmente com mais rapidez, né? Tem aquelas situações em que as pessoas não podem retornar para suas casas, ou as situações em que as pessoas não querem sair das suas casas, mesmo tendo um risco eminente. Então, essa é uma outra forma também que os profissionais precisam abordar e conscientizar as pessoas dos riscos que elas estão correndo, né? E acho que até de fazer essa diferença entre o que é um dano material e o que é um dano emocional, né? De mostrar isso para a pessoa, para poder ajudá-la a tomar essa decisão. Né? Então, vamos falar um pouquinho, acho que de algo que interessa muito mais a cada um aqui, que é das fases que a gente passa quando a gente vivencia esses traumas. As fases que a gente passa quando a gente passa por uma situação de vulnerabilidade, de desastre natural ou de emergência. Essas fases que eu vou descrever aqui, elas não são assim rigorosas. Todo mundo que passa por um desastre natural ou uma situação de emergência vai necessariamente passar por tudo isso. Mas são fases que normalmente as pessoas passam. Por exemplo, pode ter pessoas que perderam entes queridos e que também passem por situações parecidas com essa, mesmo não tendo sido uma situação de emergência, tá? Normalmente são situações que nos pegam de surpresa, são situações que são inesperadas, que nos tiram o chão, que nos desestabilizam. Então, tem relação com as situações de desastre e emergência também, ok? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Normalmente, quando a gente fala de algum assunto como esse, que é algum assunto mais teórico, que é algum assunto tão específico, né? Que não é tão comum assim da nossa rotina, nem sempre a gente consegue associar com a nossa vivência. Mas se vocês puderem dar exemplos da vivência de vocês, à medida, principalmente agora, a partir do que eu vou estar falando agora, ilustra bastante e ajuda o nosso bate-papo a ficar mais legal. Bom, então das fases, né? As fases pós-trauma ou pós-desastre natural. A primeira fase ou a primeira reação que normalmente as pessoas têm é o choque ou a negação, que é um momento em que a pessoa fica num estado de paralisia. Parece que ela tá meio desconectada, meio enebriada, não tem muito uma reação muito exata do que está acontecendo. Dá a impressão que é mentira, sabe? Parece que tudo aquilo é um sonho ou um pesadelo que quando você acordar não vai mais estar acontecendo. Então, a gente pode dar o nome disso de choque ou também de negação. Tá? Outras reações comuns que normalmente vêm depois dessa fase de negação. Vamos lá. Quando a pessoa começa a ter sentimentos intensos ou imprevisíveis. Por exemplo, alguns exemplos de sentimentos.
pessoas que ficam muito ansiosas, nervosas, tensas, irritadiças, né? Por quê? Porque tirou da estabilidade. Então, diante daquela situação de emergência, primeiro tem o choque, a negação, e depois é muito comum, sim, a pessoa apresentar sentimentos de tensão, de irritabilidade, de nervosismo, por não saber lidar com aquilo, por não saber lidar com aquela situação. Isso, gente, pode acontecer, não é assim que acontece imediatamente depois do desastre natural, tá? É até interessante vocês começarem a observar pessoas que tenham passado por essas situações. Pode acontecer algum tempo depois, algumas semanas depois também pode começar a ter esse tipo de reação. E aí, às vezes, a pessoa nem identifica de onde é que tá vindo aquela reação que ela tá tendo. Uma outra situação, eu tô vendo aqui que o pessoal tá falando de doação, já a gente vai ler, tá legal? Tá tendo doação em vários lugares do Japão e precisa ter mesmo, a gente já vai ler. Eu acho que tem que aproveitar esse espaço sim, não tem problema nenhum não. Mudanças no jeito de pensar e de se comportar. Cada um tem um padrão de jeito de se comportar e de jeito de pensar. Só que, de repente, a pessoa pode começar a perceber que mudou. Que normalmente você tinha um tipo de reação, um tipo de comportamento, e depois daquele evento, depois daquele determinado desastre, depois daquele acidente, depois daquela emergência, você começou a ter um comportamento diferente. Por exemplo, repetidamente lembrar das situações. Repetidamente você puxar pela memória situações que te lembram aquele desastre ou aquela emergência. Isso pode, inclusive, trazer reações físicas. Por exemplo, coração disparar, sudorese, tá? Tontura. Também essas memórias repetitivas, cada vez que você se lembra, você pode ter uma sensação corporal assim também. Dificuldade de concentração e dificuldade para tomar decisões também pode aparecer. Então a pessoa fica meio absorvida pelos pensamentos e não era assim e passou a ser assim, né? Também e dificuldades para tomar decisão. Um outro aspecto sobre isso, mudança no sono e na alimentação. Não tem um sono tranquilo, porque o que é ter um sono tranquilo? É se desligar, é você sair do controle, é você se entregar, é você relaxar completamente. Então, se você tem uma tensão, se você tem uma preocupação de que um novo desastre pode acontecer, como você vai relaxar completamente? Então, a chance disso alterar o seu sono é muito grande. Uma outra reação que é muito comum, passar a ter maior sensibilidade aos fatores ambientais. Exemplo, qualquer barulho pensa que é terremoto. Começou a chover mais forte, já fica com medo de alagamento, ou que o rio transborde. Começou a ventar, ou teve uma previsão de taifun, mesmo que seja mais fraco, um temporal, já fica apavorado, já começa a passar mal, recolhe todas as coisas, não deixa os filhos sair de casa. Um medo exagerado, né? Começa a relacionar diversos fatores com aquela situação. Isso não só em relação a desastres naturais, mas, por exemplo, acidente de carro, assaltos, também desencadeiam esse tipo de comportamento que eu tô falando. Né? Ou então, ouvir sirene de ambulância, ouvir carro de polícia, ouvir carro de bombeiro, a pessoa já começa a passar mal. Né? Também são situações que a gente chama de situações antecipatórias, né? Antecipa o problema, pode dar crise de ansiedade na pessoa, medo, pânicos. Um outro aspecto, relações interpessoais tensas. O
que isso quer dizer? Briga, conflito, né? Tensão na família, conflitos, discussões. Porque se a pessoa tá nervosa, tá irritada e tá tensa, muitas vezes, por poucas situações, por pouca coisa, já pode desencadear um conflito, já pode desencadear uma discussão. Então, fica tudo muito mais sensível, tudo muito mais fragilizado, né? Pode ser que a pessoa acabe tendo a tendência ao isolamento. Para evitar esses conflitos, muitas pessoas acabam se isolando também. E uma outra situação que pode ocorrer, eu vou ler aqui já já. Uma outra situação que pode ocorrer são os sintomas físicos causados pelo estresse. Por exemplo, imagine o alto nível de estresse que as pessoas viveram numa situação como essa em Hiroshima, né? Ou em situações como desastres maiores que nós já acompanhamos aqui no Japão, por exemplo, né? Então, esse alto grau de estresse, ele pode desencadear sintomas físicos também. Por exemplo, dores de cabeça, dores musculares, dor no peito, náuseas, vômitos, tudo isso causado pelo alto índice de estresse. Vamos ver aqui, a Viviane colocando que para quem é de Shiga, ela tá arrecadando água, chá, aquários enlatados, ramen, e ela vai ao sábado para Okayama. O pessoal de Guma, aqui o PH, o Paulo Henrique, tá arrecadando também, a gente tá levando lá no Brazilian Plaza, em Oizumi. Tem vários postos de arrecadação no Japão todo, né? Pro pessoal aqui de Guma tá sendo arrecadado até amanhã. No sábado também vai sair caminhão daqui para Okayama. Então, eu acho que é maravilhoso. Não sei, Júnior, se vocês têm aí alguma divulgação também da parte do Portal Me, mas tem que aproveitar e divulgar sim, né? A gente já vai ver aqui algumas dicas do que ameniza esses traumas, essas dificuldades, mas a solidariedade com certeza é uma das maiores e melhores demonstrações que a gente tem diante dessas situações, e com certeza também ameniza muito a dor, né? O apoio vai acolher a dor, vai acolher esse estresse, essas perdas, esse medo que essas pessoas viveram todos esses dias. Então, acho que o pouco que a gente pode doar, pode se importar com o outro, certamente vai fazer muita diferença, né? Vão ser todos muito bem-vindos, né? Vamos falar, então, um pouquinho das dicas, que eu acho que é a essência, uma das coisas mais importantes aqui dessa live. Acho que a gente podia compartilhar sim, né? É um tema muito importante. Quem tá assistindo, compartilha, convida outras pessoas, dá dica para outras pessoas assistirem, principalmente para acompanhar agora essa parte que a gente vai estar falando do que fazer para poder superar de uma forma mais saudável, de uma forma menos traumática, quando passa por esse tipo de situação. Tá legal? Vamos lá, então. Bom, algumas dicas, então. Evitar repetidamente assistir notícias sobre aquele episódio, sobre aquela situação. Ai, Carla, mas a gente tem que saber o que está acontecendo. Ok, tem que saber o que está acontecendo, mas ficar vendo a todo momento, repetidamente, o que está havendo, o que aconteceu, assiste de novo. Isso fica fazendo com que você reviva o trauma, reviva a dor, reviva o desespero. Então, se puder evitar ficar revivendo essa situação do desastre, melhor, vai ajudar para que você possa superar de uma forma mais tranquila isso que aconteceu. Um outro aspecto, quando a gente passa por um desastre, ainda mais esse que causou a morte e o desaparecimento de tantas pessoas,
Existem dois sentimentos que podem causar conflito e culpa. O sentimento de alívio, o sentimento de alegria por estar bem, por estar vivo, por ter as pessoas da sua família salvas, mas pode vir também o sentimento de culpa por estar feliz, mesmo sabendo que tantas pessoas morreram, que tantas pessoas perderam seus familiares, né? Nesse mesmo desastre, nessa mesma situação que você ficou bem. Então, são sentimentos que são comuns. Nós somos humanos, nós somos passíveis de termos sentimentos conflituosos, né? E precisamos sim aprender a nos respeitar por isso, né? Não tem problema nenhum a gente se alegrar por estarmos bem, por estarmos vivos e nos entristecermos com o falecimento, com a perda das outras pessoas. Isso não precisa nos gerar culpa, né? Então, lidar com essa situação, com essa ambiguidade nos sentimentos também é muito importante, né? Procurar ajudar se puder, como que eu acabei de falar aqui, né? Ah, mas eu também perdi tudo, eu também estou no alojamento junto com todo mundo. Ok, só que todo mundo que está ali no alojamento também pode se ajudar, também deve se ajudar, né? De repente, os seus filhos são maiores, podem ajudar os outros que têm os bebês, né? Ou então tem as pessoas idosas e você é mais jovem, ou tem as pessoas que estavam no hospital e precisaram ser recolhidos no alojamento, enfim. Isso da gente ter a empatia, da gente ter essa capacidade, né, o altruísmo, né, de olhar para o outro, de poder entender a necessidade do outro e apesar da minha dor, apesar também das minhas faltas, das minhas perdas, eu também tenho algo a oferecer. Isso também ameniza o sofrimento, isso também ameniza a dor, tá? Nessas situações, normalmente, quando as pessoas passam por situações altamente traumáticas ou de desastres tão grandes assim, elas se deparam com situações limites e elas podem se descobrir, elas podem se deparar com características das suas personalidades que elas desconheciam, que elas não sabiam que elas tinham essa capacidade, que elas não sabiam que elas tinham essa força para enfrentar essas situações dessa maneira. Então, normalmente são situações que também podem trazer um grau alto de autoconhecimento, né? Uma outra questão é a resiliência, que é a capacidade que a gente tem de se refazer apesar das dificuldades, apesar das perdas. Então, também é um aspecto muito importante, que, claro, como eu falei, não vai vir imediatamente depois do desastre. Vai ter um tempo, porque vai precisar passar a fase do luto, pelas perdas, né? A negação que a gente falou, cair a ficha, como a gente fala popularmente, entender tudo o que está acontecendo, ajudar o outro, se ajudar e aí aos poucos se ajustando, né? Quando eu falei de respeitar os seus sentimentos, respeite também a sua necessidade de ficar triste. A gente não tem que ficar bem o tempo todo, a gente não tem que ficar rindo o tempo todo, assim como a gente não tem que ficar se lamentando o tempo todo, né? Então, respeite o sentimento que está vindo mais forte. Se tiver que chorar, chore, se tiver que rir, ria, né? Pode ser que esses sentimentos oscilem durante o dia, não tem problema, né? Viva isso, experimenta isso que você está vivendo, porque é uma situação que coloca muita gente em conflito. Se dê um tempo para tudo isso se acalmar, para a poeira baixar e você conseguir perceber exatamente o que vai precisar acontecer e quais as decisões que você vai precisar tomar, né? Procure expressar o que você sente, não só para você, mas também para as pessoas que estão em torno de você.
quanto mais a gente insiste em guardar os sentimentos, mais a gente pode se machucar e machucar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Evite tomar decisões bruscas logo depois. Mudança de cidade, mudança de emprego, separações, enfim, volta para o Brasil, evite tomar decisões radicais, né? Acho que aqui no Japão mesmo nós temos exemplos, muitos exemplos, depois da questão que houve em 2011, do tsunami, quantas famílias foram embora em desespero, rapidamente, sem planejamento, sem pensar no que estava acontecendo, e muitas delas hoje estão de volta, né? Por quê? Porque tomaram decisões impensadas, tomaram decisões por impulso. Então, não é o momento, num momento de desastre, num momento de emergência, não é o momento de tomarmos decisões importantes, ok? Uma última dica: aos poucos adquira uma nova rotina. Entenda que é uma nova etapa. Independente se você voltou para sua casa, se você vai para uma casa nova, se você está no alojamento ou não, é uma nova etapa. Entenda aquilo como um marco na sua vida. Adquira uma nova rotina, converse com a sua família, né? Reveja o que é prioridade, que talvez vocês não estivessem dando tanto valor. Procure fazer pequenos ajustes para vocês estarem mais próximos uns dos outros, se apoiando, né, uns aos outros, valorizando a presença, entendendo a tristeza, o medo. Precisam ser fortes, sim, mas a fragilidade também deve ser respeitada, né? Também deve ter lugar para essa fragilidade ser demonstrada dentro da família, né? Aonde a gente dá lugar para fragilidade, a gente também dá lugar para força, né? Agora, se a gente insiste em fechar os olhos para fragilidade e fazer de conta que a gente é só força, a gente pode sofrer muito mais, porque ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é só força, ninguém é só fraqueza, ok? Bom, eu acredito que do que a gente podia estar conversando sobre esse assunto, né, era isso. Acho que o que tem mais de importante é que quem assistiu, quem ouviu, quem curtiu, quem compartilhou, possa multiplicar um pouco dessa informação, porque essas pessoas que passaram por essas situações, em especial agora que elas precisam da gente, do apoio, da amizade, das doações, do nosso ouvido, do nosso acolhimento, né? Então, agora é a hora da gente entender, da gente saber o que fazer também, né? Não só doando coisas materiais, também coisas materiais que eles precisam muito, né? Mas também doando o nosso acolhimento, né? A nossa compreensão, o nosso carinho, o nosso apoio, ok? Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu quero, antes de encerrar a live, convidá-los para estar curtindo a nossa página do Projeto Sakura Psicologia no Japão. Essa semana estamos encerrando a votação no Prez Award, que nós fomos indicados. Portal Me também foi indicado. Dia 15 encerram as votações. O Projeto Sakura foi indicado ao destaque ao prêmio Ação Social e Comunitária. O ano passado a gente foi indicado e nós ganhamos, graças a vocês. Eu agradeço muito o apoio e a gente está muito feliz pela indicação e pelo apoio que vocês estão dando esse ano novamente. Quem puder, vota lá pra gente, por favor, quantas vezes vocês quiserem. A gente vai deixar o link aqui, ou tem também no nosso site, lá na nossa página, Projeto Sakura Psicologia no Japão. Um beijo grande para vocês, obrigada pelo apoio, um beijo grande, grande, grande. Segunda-feira é feriado,
Cuidem-se, aproveitem, juízo. Daqui 15 dias a gente se encontra aqui. Vamos pensar num tema bem legal. Se tiverem sugestões, deixem aqui para a gente preparar algo bem especial para o nosso bate-papo, tá bem? Para o pessoal que está se refazendo lá em Hiroshima, em Okayama, Deus abençoe. Contem com a gente para o que precisar. Lúcia, obrigada. Portal Mi, obrigada. Beijo grande. Bom descanso para vocês. Até mais.